Shalom, paz e graça, pessoal. Professor Euler com mais um assunto importante para o nosso canal, ok? Hoje vamos falar sobre Mateus capítulo 28, versículo 19. Muita gente está dizendo que essa expressão que está grifada aqui, tonoma, não era para estar tonoma, era para estar no plural, porém, por isso, tem um erro sintático na frase. Então, era para estar bem assim, nos nomes, ok? Então, dentro desse quesito, eles acreditam que esse texto é uma interpolação por apresentar um erro na sintaxe. A questão é, será que existe erro na sintaxe? Será que eles conhecem grego suficiente para afirmar tal situação? Ou a gente vai ver hoje sobre essas questões importantíssimas, ok? O que eu vou analisar aqui somente não é defendendo o trinitarianismo, unicismo ou unitarismo, ou seja lá qualquer corrente ou qualquer outra corrente possível em relação à teologia. O que eu vou estar defendendo aqui, ou pelo menos afirmando, ponderando juntamente com vocês, analisando, é o texto grego, tá? Texto grego, tudo bem? Simples assim, e vamos lá. Pessoal, nós temos essa expressão, ok? Baptizonte estonoma tu patrou, caíto ruiu, caíto hagios pneumato, ou seja, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas pessoas, né, estão passando um relato ou uma interpretação dizendo que esse aqui está errado. Era para estar nos nomes, mais ou menos assim em língua grega, tá? No mata, tá ou não mata, ok? Nos nomes, tá? Mas será que eles entendem o que eles acabaram de fazer? Será que eles entendem aquilo que realmente está na estrutura? Então, dentro desse quesito, jamais um professor de língua grega ou alguém que conhece grego vai escrever dessa forma. Por quê? Vai alterar totalmente a sintaxe do texto. Nós temos aqui o plural, tá? Onomata. Aqui nós temos um singular, tá bom? Singular. Então, tal onomata significa nos nomes do pai. Indica automaticamente que o pai tem vários nomes dentro dessa frase aqui. A gente pega tal onomata e coloca aqui para Kaito Yesu, ok? Nos nomes de Jesus, ou do Filho. Então, o Filho tem diversos nomes também. Depois a gente joga para Kaito Hagios Pneumatos. Então, o Espírito Santo tem diversos nomes. Por que esta seria uma interpretação equivocada e uma estrutura equivocada? Porque ele está utilizando, ou eles estão utilizando, tá, onomata, um acusativo plural, ok? Do substantivo onoma, tá? Onoma. Então, dentro desse quesito, se eu levar o substantivo onoma para nomes no plural, automaticamente eu entendo que existe diversos nomes para o pai, que é denominado como patros. Existem diversos nomes para Kaito Ruiu, que é denominado como filho. E existem diversos nomes para Kai do Hagios Pneumatos, que é denominado Espírito Santo. Então a própria estrutura ela é mexida, porque isso aqui foi alterado. Então é um erro alguém afirmar isso aqui. Pessoas que não conhecem grego, não conhecem estrutura sintática e ensinam coisas da sua ou da própria cabeça deles. Vejamos algumas questões aqui importantes. Eu vou apagar isso aqui, tá? E vou explicar por que isso aqui está no singular, tá bom? Isso é bem simples, muito simples, mas eu vou explicar para vocês. Nós temos aqui, baptizonte estonoma, batizando no nome. A gente faz a pergunta, no nome de quem? Nome de quem? A gente utiliza tu, patrão. O substantivo neutro tonoma, ele está fazendo função de um substantivo distributivo pelo fato de eu ter o artigo definido para patros, pelo fato de eu ter o artigo definido para ruiu e pelo fato de eu ter o artigo definido para hagios pneumatos. Hagios pneumatos, ok? Então, dentro dessa frase, baptizonte estonoma, batizando, mas no nome de quem? Né?
Qual o nome? Aí eu posso utilizar aqui uma frase, né? Ti, to, onoma. Qual o nome? Batizando em qual nome? Essa aqui é uma pergunta, tá bom? Tistonoma, qual o nome? Aí eu posso utilizar patros, ok? Ou tu, patros, estou definindo, eu estou respondendo isso aqui, qual o nome? Patrão, qual o nome? Tu, Ruiu, do filho, e também tu, Hagio, pneumatos. Hagios pneumatos. Então, essa pergunta que eu fiz aqui, em qual nome devo ser batizado? Ou batizo? Qual nome? Esse artigo está fazendo função de apontamento e definindo o substantivo. Patrões. No texto nós não temos somente ele, temos outro artigo, tu, que está definindo Ryu, teu filho. Nós não temos também somente esses dois, temos o terceiro artigo, tu, radios, pneumato. Então, essa pergunta aqui, tistonoma, em qual nome? Qual nome eu devo ser batizado? Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falando que nome? Tá? Se é autoridade, se é outra coisa, estou falando de estrutura sintática, tá bom? Estou falando de estrutura sintática, porque para responder isso aqui, eu tenho 3 artigos que definem os substantivos, isso na língua grega. Vamos a uma outra situação aqui, uma outra situação interessante, tá? Observe que eu usei o singular para me referir os 3 substantivos também no singular, tá bom? Usei o nome distributivo, no distributivo, para se referir ao primeiro substantivo, o segundo e o terceiro, beleza? Mas eu posso também escrever assim, tistonoma, em nome da... qual o nome? Qual o nome? Tu, patros. Qual o nome do pai? Tu, Ruiu, qual o nome do filho? E tu, Hagio, pneumatos. Ok? Esse aqui, aí eu vou colocar aqui, ó. Um ponto e vírgula. Vocês sabem o que significa um ponto e vírgula? É uma interrogação, tá bom? Então, olha a pergunta. Titonoma, tu patrão, tu ruiu, tu radios pneumató. O que eu descrevi aqui nessa oração? Nós temos qual o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu poderia colocar conjunção aqui. Vou colocar conjunção. Cai. Vou colocar a conjunção bem aqui, ó. Cai. Qual o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Mudou alguma coisa em relação a isso aqui? Nada. Não mudou nada. Eu estou utilizando, tá, o substantivo onoma no sentido distributivo, tá bom? Distributivo para o pai, porque eu estou utilizando por causa desse artigo que nós temos aqui, tá bom? Pai, kaitu, ruiu, tu, ou kaitu, radios, pneumato. Utilizando o substantivo onoma no singular, quando eu tenho
três substantivos definidos com artigo, eu estou utilizando esse substantivo onoma no sentido distributivo. Está fazendo função aqui, ou pelo menos indicando a função, ou apontando o seu objeto direto para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, ok? Pai, nós temos o primeiro substantivo, ruio nós temos o segundo, e errados pneumáticos nós temos o terceiro substantivo, definidos com artigo. Portanto, ficaria errado eu colocar aqui tá onomata, ok? Tá onomata, porque estaria errado, ficaria no plural, e os substantivos também iam para o plural. A sintaxe da frase ia ter um outro efeito, beleza? Então, meus queridos, é simples, rápido e fácil. Quem conhece um pouquinho de grego sabe perfeitamente que essa é a estrutura. Essa é a estrutura. Não tem erro nenhum. Se eu colocar plural, aí que tem erro, ok? Mas está no singular, no sentido distributivo. Nós temos três artigos para definir três substantivos na frase. Agora, se é para trindade, unidade ou outra coisa, isso aqui é um outro assunto que a gente pode falar um pouquinho, tá? Mas não hoje, beleza? A minha preocupação é com o texto e a estrutura da língua grega. Que tem gente propagando dizendo que está errada a frase. A frase não está errada, é ele que não conhece grego, ok? É ele que não conhece grego, com todo respeito. Não fale isso, é a palavra de Deus. Mateus 28:19, até na tradução do Novo Mundo, ok? Existe Mateus 28:19. E olha que eles não são trinitarianos, mas eles acreditam que o texto é inspirado, ok? A questão do trinário, isso é um outro assunto, um outro papo, uma outra situação. Agora, a estrutura da língua grega aponta de fato de verdade que tonoma não está errado, está colocado no seu devido lugar, fazendo a sua devida função. Meus amados, estamos aqui para responder qualquer pessoa, tá bom? Qualquer pergunta ou algo do tipo, deixa o seu like, deixa aí o seu comentário, beleza? Agora, uma coisa deve ser entendida. Só porque eu não sou trinitariano, eu deva criticar Mateus 28:19? Negativo. Eu estou fazendo uma injustiça. Mesmo não sendo trinitariano, as pessoas, muita gente, mas eles não abonam Mateus 28:19. Tem um tipo de interpretação. Agora, dizer que está errado na língua grega, tem que colocar no plural, eles não fazem. Muitos deles têm o nosso respeito, têm o nosso carinho. Mas tem muita gente também que mal sabe falar língua grega, mal sabe escrever língua grega, mal sabe fazer algumas pronúncias em língua grega, ok? Não estou querendo aqui ser muito taxativo em relação de pronúncia, mas tem pessoas que mal passou aí 8 meses, 5 meses, 3 meses e acha que é um especialista na língua. Querido, nós temos que aprender uns com os outros e assim a gente vai em muitos lugares, né? Devemos honrar a palavra de Deus. Se está assim, deve ser dessa forma e dessa maneira, ok? Questão de doutrina, isso é uma outra situação. Beleza, meus amados? Deixe o seu comentário. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.